Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do GE, falando do jogo contra o Aliança Lima. Vamos ver justamente o que o Marcelo Neves vai fazer. O último análise do GE me decepcionou, mas tomara que ele mude de opinião a partir da frente. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã também. YouTube Live, todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite. Então, fique atento. Bom, análise. Fluminense deixa a desejar e vê o resultado ser melhor que a atuação contra a Aliança. Erro de passe em excesso e fragilidade defensiva deixa peruanos perto da vitória. Lentidão no ataque e a falta de finalizações afasta o tricolor do triunfo. A gente sempre faz justamente aquela situação de ver o título, o subtítulo. E de fato, né? O Fluminense deixou de desejar, né? Pra mim, faltou muito do Fluminense. Nem sequer chegou ao que foi especulado realmente nas casas de aposta. E realmente, né? O resultado foi bem melhor porque realmente o Fluminense só fez um chute, nesse caso foi uma cabeçada ao gol durante o jogo inteiro. O resto foi totalmente tentativa de chute, que talvez não fizesse nenhuma situação de ir pro gol. Esse erro de passe em excesso na defesa, né? Fragilidade defensiva, né? Então, muito legal sobre isso. E a lentidão no ataque, né? Porque realmente, eu diversas vezes eu fiquei falando assim no jogo, cara, por que o Fluminense não faz nada? Porque o Fluminense tá aparecendo mais parado do que eu. Aqui, então, é muito importante. Então, foi muito bom essa análise logo de cara do Marcelo Neves, que esteve em Lima, no Peru. Pior que esperado, melhor que apresentado. Essas definições são bem utilizadas quando falamos no empate de 1-1 entre Fluminense e a Aliança Lima, nesta quarta-feira em Lima, do Peru, pela primeira rodada de fase de grupos da Libertadores. Muito bem. Após 17 dias de pausa no calendário devido à data FIFA, a expectativa era de que o atual campeão demonstrasse evolução contra o adversário conhecido pela ciclo de vitórias na competição. Mas, em termos de empenho, o tricolor ficou devendo. E o ponto levado na mala é positivo para quem chegou a flertar com a derrota. Muito bem. Nada a se comentar. Eu só quero comentar, se for para comentar justamente sobre as primeiras palavras, né, as primeiras frases pontuadas, né, pior que esperado, de fato, e melhor que apresentado. O gol foi justamente aquele que saiu justamente dessa situação. Fernando Diniz acreditou em 3 fatores ao tropeço: ser pego de surpresa pela linha de 5 defensores do Aliança Lima, como que eu falei para vocês. Então, como é que ele foi pego de surpresa se eu no pré-jogo falei isso? Estranho, né? O estado ruim do gramado no Alejandro Villanueva, que eu também falei sobre isso, não gostei muito do gramado. E os muitos erros de passe do Fluminense, ou seja, até agora tudo que eu falei tá escrito aí. Eles acertam em todos. Na verdade da história, o técnico Alejandro Restrepo, do Aliança Lima, teve muita competência para bloquear as triangulações do tricolor e os jogadores onde a bola estava, que é o que eu falei. Ele é o mesmo que levou o Modesto Deportivo Pereira às quartas de final da Libertadores de 2023. Cara, é o mesmo cara que fez o Deportivo Pereira jogar contra o Palmeiras e tomou uma sova logo no jogo de ida. Por isso, entender esse empate passa por várias questões. É evidente que ter 8 desfalques tem impacto, ainda mais tendo peças importantes como Paulo Henrique Ganso, Diego Mancano e John Kennedy. Ou seja, está falando de 4 de 8. Mas são para esse momento de reposição que a reposição existe. O Fluminense foi muito elogiado por ter feito uma boa janela de transferência e encorpado seu elenco. Então a cobrança pesa. Não dá para viver só de bônus. Exatamente isso que eu falei em diversos momentos. O que acontece é que você, ao elevar o seu time nesse patamar, uma das coisas como Davi Terãs,
Douglas Costa, Gabriel Pires, Marquinhos, Felipe Alves, Ian Lucas nem tanto, mas só para você ter aqui uma noção de jogadores que vieram para o Fluminense junto com o Antônio Carlos, que foi justamente um dos jogadores que demorou muito para vir para o Fluminense. Então, muito bom, muito bem pontuado pelo Marcelo Neves. Antes de a gente falar mais sobre o jogo em si, se inscreva no canal. Faça o treino para você que é coach, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vitor Dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre essa análise. Renato Augusto, que acabou se lesionando, e Marquinhos são nomes que entram com grife, que entram como titulares. O Marquinhos vindo justamente de uma reserva do Arsenal, e o Renato Augusto sendo titular, um dos melhores do Corinthians, e que trouxe o Corinthians na fase sul-americana. No banco, Davi Terãs e Douglas Costa são dois dos vários reservas que seriam titulares no Aliança. Exatamente. E, mesmo diante dessa diferença técnica e financeira entre as equipes, o Fluminense só chutou 2 vezes em direção ao gol. Douglas Costa, sem perigo, encerrou a ausência de finalizações que vem desde o gol de John Kennedy contra o Botafogo na 11ª rodada da Taça Guanabara. Cara, isso daí é uma humilhação, cara. Foi um chute despretensioso que realmente fala assim, que bom, teve um chute. 2 chutes a gol. Eu quero pontuar isso. 2 chutes a gol. 2. Diniz garante que incentiva os jogadores a finalizarem, mas esse não é o ponto principal. Dentro de campo, o Fluminense tem repetido atuações com um ataque lento e com pouca verticalidade. Marquinhos e depois Douglas Costa no segundo tempo foram 2 respiros nesse ponto. De modo geral, a construção ofensiva seguia uma lógica repetitiva. Os jogadores se armavam, tocavam a bola, giravam e esbarravam na boa marcação do adversário. Que era isso que está acontecendo o jogo inteiro. Foi justamente esse é o resumo. Dá para fazer esse resumo apenas nessa parte aqui. Do outro lado, a posição defensiva alertada nos primeiros meses de temporada permaneceu. Lentos, Thiago Santos e Felipe Melo tiveram dificuldade para fazer cobertura quando algo dava errado no ataque. Aqui os citados erros de passe foram decisivos. O gol de Aliança Lima nasce de um passe reforçado por Marcelo. No contra-ataque, a velocidade dos peruanos gerou a oportunidade de perigo e um chute de muita felicidade de Serna venceu o Fábio. Até agora, nada a comentar, realmente está tudo ali que foi dito que eu falei, foi dito que está sendo escrito aqui, então até agora nada de novo que vocês viram realmente no jogo. O lance do gol poderia ser repetido mais vezes. Ainda na primeira etapa, mais 2 erros de passe deram contra-ataques que pararam em boas salvadas de Fábio e de Thiago Santos, por conta do Felipe Melo, que ele não falou aqui. Na segunda, o Aliança Lima teve uma chance enorme para fazer 2-0 após erro de Felipe Melo de novo. O Ateman desperdiçou. O Fluminense se penalizou pelo risco que ocorre nas partidas. Mas em 2024 ele se tem mostrado um exagero, já que o ataque não consegue compensar. Em nenhum momento. O tricolor só melhorou quando o Diniz acionou o protocolo André e Martinelli na zaga. Que tá parando de virar protocolo, tá virando realidade, né? Ao entender o estado do gramado e o que o jogo pedia, levou a melhor quando conseguiu espaçar o campo e empurrar o adversário para trás. Ele foi o melhor? Não, né? Só continua a mesma coisa. Né? Marquinhos e Douglas Costa foram fundamentais para a equipe criar o volume de jogo. Porém, de novo, faltou profundidade para criar chance de perigo, porque não eram apenas esses 2 que estavam jogando, mas sim diversos outros jogadores. O empate Marquinhos é justo pelo que o Fluminense produziu na segunda etapa. Concordo. Mas o lance do gol passa longe de ser algo pensado ou ensaiado. Exatamente. Foi justamente aquele que tanto o Marcelo Johan fala, o gol cagado. E também o próprio Leandro Dias também fala sobre isso. O mérito é total do atacante de 1,75m que se meteu no meio dos grandalhões da defesa do Aliança Lima e teve a felicidade de cabecear bem. Aliás, se é possível destacar um grande ponto positivo nessa partida é a atuação do camisa 77, o Marquinhos, que estava aqui do lado. No fim,
A falta de mais senso de urgência incomodou muito eu. Eu falei, cara, se não vão fazer nada, cara, se vão deixar empatar esse jogo, não é possível. Quando a arbitragem assinalou 4 minutos de acréscimo, o Fluminense pareceu satisfeito com o empate e demonstrou uma lentidão inexplicável na hora de organizar os seus ataques, que foi justamente isso que eu pensei. Empatar fora de casa nunca é ruim no Conmebol Libertadores, mas tratava-se do atual campeão contra o Aliança Lima, que chegou a somar 32 partidas sem vitória na competição. Se olharem antes da partida, o 1-1 significa 2 pontos perdiçados, mas após 90 minutos dá para dizer que o Fluminense tem que agradecer muito por votar com 1 na mala. Eu acho que eu não preciso fazer mais nada, né? Ele já deu resumindo, então pontuei aqui algumas coisas, então fechou o vídeo, né? Se inscreva no canal, faça o triplo você, curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela para mais qualquer valor. E YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 6, 7 horas da noite, tá bom? Se você viu o vídeo até aqui, coloque qualquer coisa parecido com neve, tá bom? Neves, neve, nevasca, bola de neve, por aí vai. Coloque qualquer coisa dessa, tá bom? Muito obrigado a todos, saudações tricolores. Até a próxima.